Sejam bem-vindos à nossa videoaula de filosofia. A nossa ideia é fazer uma proposta pedagógica diferente para vocês hoje, haja visto que vocês estão num sistema de quarentena aí, né? Vamos dizer assim, de brincadeira. Quer dizer, a educação à distância, como é que nós vamos trabalhar isso? É uma situação nova para nós e eu espero que vocês entendam que existem duas situações bem distintas em educação à distância. Requer disciplina e organização. Para você ter essa disciplina e essa organização, é de fundamental importância que você se concentre num determinado horário de estudo, que você contextualize ideias, ok? E que você trabalhe aí a difusão dessas informações, troque ideias com outros alunos via WhatsApp, e-mail ou mesmo telefone, ok? Se organize. Essa organização é importante para que a gente possa estabelecer uma educação com sucesso, tá? No objetivo da nossa aula de hoje, uma videoaula simples, é retomar os conteúdos, tá bom? Nós vamos falar sobre novamente os conceitos de mitologia, haja visto que ainda não foi disponibilizado para nós a necessidade de passar conteúdos novos, ok? Então nós vamos rever aí o conceito de mitologia e o conceito de filosofia. A ideia da aula de hoje é despertar em vocês o quesito de relacionamento de ideias, tá? Conectando essas questões filosóficas que nós vamos pontuar daqui a pouco com outras áreas de conhecimento. Vale lembrar duas frases que eu já disse para vocês em sala de aula. A primeira delas é que você deve ser hoje uma pessoa melhor do que quem você foi ontem, tá? Então aprimore-se sempre. Questione, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho lá no ponto de filosofia. E, parafraseando Galo, 2012, a filosofia é um processo e um produto ao mesmo tempo. Ou seja, para você aprender a filosofia na prática, você precisa compreender algo e colocar isso em prática, né? Não adianta nada você entender se você não consegue relacionar essas ideias que o mundo está pautando aí. A princípio, a ideia é retomar o conceito de mitologia. Mas então, vamos lá. O que vem a ser essa mitologia? Nós já vimos isso em aula, sabemos que a mitologia nada mais é do que uma narrativa simbólica. Às vezes é fantasiosa, às vezes ela tem uma ideia enganosa de uma situação, certo? Mas, como existia a finalidade de explicar fatos difíceis, complexos, ela então busca, na sua ideia, representar conhecimentos, no sentido de descobrir a origem, o destino, a organização e o sentido da existência humana. Vale lembrar que a mitologia, ela sempre buscou no ser humano algo que ele não tinha uma resposta plausível, tá bom? Provavelmente surgiu na Grécia. Isso não significa que ela se atenta somente à Grécia. Vocês viram e fizeram trabalhos excelentes sobre mitologia nórdica, mitologia brasileira, entre outras, tá? Então surgiu provavelmente na Grécia devido ao fato de que era na Grécia onde se aconteciam os maiores questionamentos filosóficos, tá? E essa palavra filosofia, nesta época, ela ainda não existia. Vale citar também que a mitologia, ela fica classificada em 3 tipos. E aí eu peço um pouco de atenção, porque o nosso estudo de caso mais à frente vai lidar com esses tipos de classificação mitológica. Então nós temos lá, o primeiro tipo é considerado o cosmogônico. Esse tipo cosmogônico, cosmos, deriva da palavra cosmos, que é o universo, e a cosmologia, né, o estudo do nascimento do universo, né? Então a intenção aqui, nos pensadores filosóficos, era tentar mostrar para nós como que surgiram determinadas coisas universais. Tratam aqui somente daquilo que existe, que fique bem frisado isso. Então, a mitologia cosmogônica, ela representa somente aquilo que existe, perfeito? Seja isso a nível de microcosmos, ou seja isso a nível de macrocosmos. Então atente-se aí, olha só. Por exemplo, se eu falo em microcosmos, eu estou falando, por exemplo, de micro-organismos. Vírus, está bem na moda ultimamente esse negócio de vírus, né?
E nós temos aí um macrocosmos, ou seja, o surgimento do universo em si, da Terra, do Sol, dos planetas, toda essa origem, tá ok? Aqui dentro dessa origem, sobretudo, que existe em algumas situações, as histórias mitológicas, como eu disse agora há pouco, ela é extremamente fantasiosa. Causavam um certo medo, tinha a ideia de causar um certo medo nas pessoas. Por quê? Porque se não fosse compreendido desta forma, poderia haver aí até o quesito da morte, né? Era meio que impressionante a situação. Um exemplo bem clássico desse tipo de mitologia cosmogônica é o filósofo Hesíodo, na sua obra Teogonia, onde ele relata lá com detalhes o relacionamento da Terra e do céu, né? E aí dando surgimento a todas as situações universais. Um outro tipo de classificação mitológica é os mitos escatológicos. Aqui não dá muito para a gente pontuar a respeito, mas dá para entender qual que é a ideia do escatológico aqui. Ele fala sobre o relacionamento da vida humana. Mas que vida humana é essa? É no sentido pós-vida, ou seja, é a morte do espaço físico, é a morte da pessoa física. O que acontece com ela? E aí, por que você então vive? Qual é a finalidade de você viver? Nesse mito escatológico, vale lembrar que o seu maior dom, a sua maior ideia, é a vida presencial. Parafraseando aí novamente, uma gota de vida jamais morre. O que morre é o corpo físico, a alma em si, ela permanece, ela evolui. Motivo por isso que eu disse agora há pouco no início da nossa aula que você deve ser sempre melhor do que quem você foi ontem. É uma ideia escatológica, tá? E por fim eu tenho o terceiro tipo da mitologia, que é o mito épico. Aqui nós temos os grandes heróis, né? Os guerreiros, os grandes guerreiros, aqueles caras que entendiam e faziam, praticavam algo que era grandioso, que era... Deixa eu lembrar aqui uma frase que eu perdi. Tranquilo. Aí, para continuar. Então, aqui nos mitos épicos, né, nós temos esses grandes guerreiros que tinham por finalidade utilizar-se da inteligência. Eles utilizavam de uma certa razão para descrever como eles venceriam algo. Então, descrevem essas proezas realizadas por esses heróis. Eram utilizados também, os mitos épicos eram utilizados em contos com a finalidade pedagógica, ou seja, veja lá, por exemplo, a história de Hércules, né? Que utilizou da sua força para derrubar todo um palácio de uma pessoa que era tida como ruim, de um império que era tido como ruim. Era essa a intenção, ok? Pessoal, por enquanto, a nossa ideia de aula, videoaula, está acontecendo para a gente entender o que é mitologia. Mas, para a gente chegar a um estudo de caso amanhã, temos aqui uma situação de o que é filosofia, então. Então tá lá. A filosofia nada mais é do que uma ideia muito interessante de você adquirir conceitos novos o tempo inteiro. A maneira mais fácil de traduzir isso seria amor à sabedoria, tá ok? Então, se eu tenho amor por a sabedoria, se eu tenho a vontade de estar aprendendo sempre, isso me torna um filósofo, tá? Essa filosofia tem por objetivo ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar de que forma? Como é que você trabalha esse ensinamento filosófico? É simples. Veja só, eu tenho que entender que a filosofia é você questionar. Eu tenho que entender que a filosofia é fazer você refletir. Eu preciso que você compreenda algo. E essa compreensão se dá em relação ao raciocínio humano. Ou seja, como que o ser humano pensa? Quando que o ser humano pensa? E por que o ser humano pensa? Se eu faço essas indagações, se eu investigo isso, o objetivo então é a busca por uma determinada verdade, uma verdade embasada e não mais mitológica, não mais fantasiosa, uma verdade
cuja ideia é científica, comprovada, tá? Esse objetivo, esse raciocínio humano, ele vai lidar com algumas atitudes suas. E essas atitudes estão diretamente relacionadas a 3 pontos: interesse, curiosidade e reflexão. Só aprende, só adquire conhecimento aquele aluno, aquele ser que tem interesse em ir atrás de algo, em querer descobrir algo. Se ele não tiver esse interesse, se ele não tiver a curiosidade de confrontar determinados conceitos que lhe são passados, ele não consegue refletir a respeito do que é certo e do que é errado. E assim sendo, ele não adquire esse conhecimento, que é fundamental para a sua evolução própria. Nessa busca pela verdade, todos os elementos são possíveis de serem engajados. Então, que fique bem claro o seguinte: quando você está lidando com algum tipo de conhecimento, é importante que você verifique todos os pontos de vista. Eu brinquei com vocês quando disse a respeito da minha bolsinha e perguntei lá para vocês o que vocês viam, e era diferente daquilo que eu, professor, estava vendo, porque era um ponto de vista diferente. Que fique bem claro isso. Essa filosofia busca então uma verdade diante de todas as situações possíveis, tá? Pessoal, essa retomada de conteúdo de mitologia e filosofia entra em acordo com a praticidade da matéria. E aí, aí a gente vai fazer uma reflexão em cima de um estudo de caso. Eu coloquei aqui para vocês eu gostaria que vocês fizessem um exercício relatando para mim como que a mitologia e a filosofia podem ser aplicados na situação do nosso país atual, na situação mundial em relação ao Covid-19. Fica a ideia do seguinte: entenda, se eu tenho que a filosofia é um conhecimento adquirido em cima de situações que buscam uma determinada verdade, é óbvio que eu quero que você pense, relacione todos os pontos de vista em relação ao Covid. E se a mitologia tem por finalidade expressar de forma simbólica um conhecimento, algo que era inexplicável na sua época, será que realmente o Covid-19 é assim tão importante? Será que os seres humanos estão trabalhando nisso de uma forma fantasiosa? O que eu gostaria que vocês fizessem é que pesquisassem através de internet, através de fontes seguras, jornais bem considerados, enfim, que vocês discutam essa relação e elaborem para mim, uma redação pontuando mitologia, filosofia em relação ao Covid-19. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. É a primeira vez para mim também, estou um pouco nervoso, tá ok? Mas eu tenho certeza que vocês, com o tempo, vão entender a importância de se trabalhar à distância. Ao mais, peço a todos que se cuidem, mantenham uma higiene tranquila, façam aquele respeito social, evitem o convívio social, nada de baladas, nada de festinhas. Fiquem em casa, ponham suas séries de vídeos em dia e um grande abraço. Fiquem com Deus.